Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro vídeo da disciplina de Bioquímica 2 do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Paraíba. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, né, que nós vamos fazer com relação à disciplina que está sendo de forma remota. Então, uma parte da disciplina vai ser com videoaulas no meu canal e a outra parte vai ser com aulas presenciais a serem marcadas, né? Então, meu nome é Gisele, sou professora aqui do curso de Medicina Veterinária, e a gente vai então passar, primeiramente, o plano de curso da disciplina, para a gente ver quais são os assuntos a serem abordados, né, no decorrer da nossa disciplina, ok? Então, como vocês podem ver aí, né, existe um programa, né, do componente curricular, esse aqui está lá no nosso SIGA, né, baixei de lá do nosso SIGA, e o programa da nossa disciplina, a ementa dele, né? Começa com o estudo bioquímico da célula, das enzimas e das coenzimas, depois vem a bioquímica de aminoácidos, bioquímica de proteínas, de carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, integração e controle do metabolismo, bioquímica analítica, bioquímica do rumen, bioquímica da lactação, né? E junto com isso, nos conteúdos, a gente ainda acrescenta a bioquímica de minerais e vitaminas, hormonal, sanguínea, né? Então, a gente vai ter como habilidades e competências habilitar que os discentes possam entender as respostas metabólicas e os processos bioquímicos nos animais, e com isso os mesmos possam correlacionar respostas bioquímicas a respostas fisiológicas e comportamentais dos animais. Ok? Então, a metodologia, como eu disse, né? Vão ser aulas expositivas de maneira remota, a utilização da plataforma Google Meet, então os alunos vão ter esse material, os slides, as videoaulas, né? Pela plataforma do Google Meet e também do Moodle Classes, que é a plataforma que a gente tem da universidade, né? Do Moodle. E, além disso, vão ser realizados exercícios, né? Vão ser realizados discussão de artigos, de material e utilização de ferramentas digitais, ok? A nossa avaliação, depois a gente dá mais detalhes, e eu vou projetar aqui agora, então, a nossa aula para dar início ao nosso processo. Bom, então a gente vai começar com uma parte mais introdutória mesmo, né? Falando da bioquímica de um aspecto geral e dando alguns conceitos com relação ao metabolismo e catabolismo e anabolismo. Então, bioquímica, ele é um termo, né, que significa química da vida, a química do ser vivo. Então, tudo que é visível ou invisível aos nossos olhos naturais, onde a gente precisa de equipamentos, né, para poder visualizar, microscópios ópticos, eletrônicos. E mesmo assim, muitas das coisas que estão vivas a gente não consegue visualizar a olho nu, como por exemplo, os átomos e as moléculas, né? Então, no caso, o estudo dessa interação, né, desses princípios da vida, ele é estudado, então, na bioquímica. E a bioquímica tem três princípios básicos, né? O princípio da alimentação, da reprodução e da sanidade. Hoje em dia, existe um conceito que é o conceito de saúde única, que é justamente a interação da natureza, né, do meio ambiente, levantando, portanto, a saúde ambiental, a saúde animal, porque muito dos nossos produtos que a gente utiliza na nossa alimentação é de origem animal, infelizmente, né? Ainda temos que matar animais, que explorar um pouco a vaca para dar o leite fora daquilo que seria fisiológico, explorar um pouco as aves, né? Mantê-las presas para poder produzir o ovo. Então, essa interação entre o ambiente, o animal e o ser humano é o conceito que nós temos hoje na medicina veterinária de saúde única. E dentro desse conceito de saúde única, a bioquímica se enquadra, né? Porque ela vai justamente ter esses três princípios. Nós somos animais
heterotróficos, né? Significa que nós não produzimos o nosso próprio alimento. E, enquanto isso, as plantas, né, são seres autótrofos, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, como nós não produzimos nosso próprio alimento, a gente precisa buscar fontes alternativas de alimentação, seja ela de origem animal, ou vegetal, né? Então, esse primeiro princípio da vida, né, é a dependência que nós temos do processo alimentar. A gente sabe hoje, né, não sei se vocês já viram isso, mas pessoas que vivem de luz, pessoas que vivem de energia solar, que vivem da energia das águas e não se alimentam, né? Mas isso são pessoas que conseguiram se adaptar de alguma forma da sua fisiologia humana, porém, a gente sabe que os seres humanos necessitam da alimentação, seja ela de origem animal, seja ela de origem vegetal, não é? A reprodução é para a perpetuação das espécies. Se a gente, né, de uma hora para outra, acontecesse de todos se tornarmos estéreis, a raça humana ela ia se findar, assim como todas as raças que a gente tem aqui no planeta Terra, de animais, né, coexistindo aqui conosco. Então, nós temos que algumas espécies, né, a gente sabe que começam a entrar em extinção, né, como a arara vermelha também, alguns animais da natureza começam a entrar em extinção justamente porque não conseguem mais se reproduzir, né? Então, a tendência de que não se reproduz é que entre em extinção. E nesse contexto da saúde humana, da saúde animal, da saúde ambiental e da saúde única, a gente tem, então, as reações bioquímicas acontecendo, seja em animais, em plantas, no ser humano e em todo o nosso planeta, né? Onde existir vida, existem as reações bioquímicas coexistindo e dando, né, justamente a vida para esses seres. Bom, então, dentro dos princípios da bioquímica, nós temos o conceito, né, de metabolismo, que é uma palavra-chave na nossa disciplina, uma palavra-chave nos processos bioquímicos, são as reações metabólicas, né? Então, o que vem a ser metabolismo? A palavra metabolismo se origina do grego, que significa metabole, que traduzindo, né, significa mudar. Então, o metabolismo, há uma mudança. Mudança de quê? Então, por definição, o metabolismo é o conjunto de processos químicos de degradação e síntese. Então, vamos começar a nos adaptarmos com esses nomes. Degradação e síntese de moléculas, né? Então, um processo onde quebra, degrada, e outro processo onde sintetiza, vocês reparam que esses processos são opostos, uma coisa que degrada é oposto a uma coisa que sintetiza e ao contrário, é verdadeiro, não é? Então, a gente está começando a construir o conceito e o pensamento de metabolismo de algo que se constrói e algo que se destrói, né? Então, esse construir e esse desconstruir faz parte dos processos químicos, entre as reações dos elementos químicos que estão presentes em todos os seres vivos, como eu acabei de falar. Seja esse ser vivo uma planta, um animal não humano ou um animal humano, né? Então, o processo de degradação de nutrientes, de moléculas, de células, ele é chamado, tem por definição que é a quebra. Então, se você está degradando alguma coisa, você está quebrando alguma coisa, e quando você quebra alguma coisa, essa palavra vem, né, de formar novos compostos, novas substâncias de menor peso molecular, de menor tamanho, né? E assim a gente tem, então, uma fase muito importante do metabolismo, que é a degradação. E outra parte muito importante do metabolismo é justamente o oposto, quando eu estou construindo, quando eu estou sintetizando. Então, a palavra síntese significa a construção de alguma molécula a partir de algum substrato, né? Então, todos esses processos químicos, essas reações que
constroem e quebram, que degradam e sintetizam alguma coisa, faz parte, então, do processo que a gente chama de metabolismo, né? Hoje em dia a gente escuta muito falar isso, principalmente com os nutricionistas, com os médicos, com as pessoas que querem fazer regimes e querem engordar ou emagrecer, na maioria das vezes emagrecer, e também que fazem exercício físico, né? Então, eles comentam muito sobre essa palavra metabolismo. E a gente vai entender, então, no final da aula, o porquê que essa palavra é tão comentada nesse tipo, né, de atividade, nesse tipo de assunto. Bom, a gente tem que lembrar, então, lá da disciplina que vocês viram, não sei se foi semestre passado, mas de citologia, né? Então, a célula, ela tem mais de 500 reações químicas no seu interior, seja no citoplasma, seja no núcleo, seja dentro das organelas. Mais de 500, né? Então, a célula, ela é um microser extremamente complexo, com reações químicas muito diversas. E a base dessas reações químicas são as enzimas, né? Que eu vou falar no próximo slide, quem são as enzimas, para a gente recordar um pouco do que vocês tiveram na Bioquímica 1. Então, dentro do processo de metabolismo, das vias metabólicas presentes dentro das células, nós temos basicamente 4 processos metabólicos que vão ser delineados, vão ser aprofundados no decorrer da disciplina de Bioquímica 2. Então, a primeira via é o ciclo de Krebs. Todas essas vias, né, têm como objetivo produzir energia. Então, a primeira via, que é a mais energética, né, é conhecida lá do ensino médio como respiração celular, como se fosse uma bomba dentro da célula, como se fosse um motor de engrenagem de produção de energia principal, é a mitocôndria, uma organelazinha lá, né, que fica no citoplasma das células, que através de um processo denominado de ciclo de Krebs, vai produzir muita energia para que essa célula possa determinar e fazer as suas funções, né, específicas de cada tecido, independente do órgão que essa célula tiver, a energia vai ser sempre muito importante para as funções metabólicas desse organismo ou desse tecido. Então, essa primeira via, ciclo de Krebs, ela é muito importante, né? A segunda via é a via glicolítica, que é justamente a glicose, né? Tão falada, tão conhecida entre todos, e essa glicose, ela é quebrada. Um processo chamado de glicólise, que a gente vai ver também no decorrer da disciplina, mas não está presente unicamente na mitocôndria, e sim no citoplasma da célula. A terceira via é a cadeira transportadora de elétrons, né? Então, vocês lembram do conceito de elétrons que a gente viu na Bioquímica 1, da formação do átomo, né? E a quarta via da fosforilação oxidativa. Então, essas 4 vias, elas são muito importantes na produção de energia e vão ser muito importantes, portanto, no metabolismo das células, dos tecidos, dos órgãos, né? Então, recordando um pouquinho lá da bioquímica, as enzimas, elas têm um papel muito importante na quebra de algumas substâncias, né? E aí, se a gente está falando, então, de metabolismo, e se metabolismo é a degradação de alguns produtos e também a síntese de outros, fazendo aí um equilíbrio entre síntese e degradação, a gente tem que relembrar a função das enzimas, né? Que nada mais é do que uma proteína, sim, que tem ação de quebrar certos substratos, certas substâncias e produzir outras substâncias chamadas de produtos. Então, a partir que vocês estão vendo aí, né, de um substrato na coloração verde, ele tem um certo formato, uma cor, eles estão ligados, né, por ligações químicas, que podem ser de vários tipos, né, covalentes ou não, fortes, fracas, não importa, o importa é que essa enzima, ela tem um encaixe através desse substrato que se encaixa especificamente nessa enzima, vai acontecer uma série de reações, né,
que vai fazer com que haja a produção de substâncias diferentes, separando, então, esse substrato através dessa enzima que tem a função de quebrar esse substrato e produzir outras substâncias, né? Que também pode ser quebradas por outras enzimas. Então, esse processo, a partir do momento que eu tenho um complexo chamado de enzima substrato, ele vai se transformar num outro complexo chamado de enzima produto, que vai liberar, então, esse produto no meio, determinando, então, a sua função, né? Essas enzimas, geralmente, elas têm um nome terminado em -ase, e elas são específicas para determinado substrato. Então, por exemplo, a enzima que quebra lipídios é a lipase. A enzima que quebra proteínas é protease. Então, a gente vai usar um prefixo determinando o substrato e um sufixo no final em ase, né, para saber qual é o substrato que aquela enzima degrada, ok? Então, como a gente está falando que metabolismo também é degradação de substâncias, então essas enzimas, elas são fundamentais no processo metabólico. Sem as enzimas, eu não vou ter metabolismo, ou o meu metabolismo vai estar prejudicado, certo? E aqui, só para a gente desenhar, ilustrar, né, a via glicolítica, chamado de glicólise. Lise significa quebra, glicô, de glicose. Então, vocês estão reparando aí em amarelo, essa seta amarela, que é a glicose no citoplasma da célula. Aqui eu tenho a parte azul, né, que é a bicamada da membrana celular formada por fosfolipídios e aqui uma proteína de transporte. Então, eu tenho a glicose entrando na célula por um transportador, através da insulina, né? No citoplasma, aqui é o citoplasma da célula, e aqui é a mitocôndria, a organela onde ocorre, então, o ciclo de Krebs para a produção também de energia. Então, a quebra da glicose, né, ela vai produzir energia no citoplasma da célula, que é um processo, uma das vias chamadas de glicolítica. Esse produto, né, vai também entrar para dentro da mitocôndria através dos NADH, da acetil-CoA, né, coenzima A. Esse processo todo, pessoal, estou falando rápido assim, porque vai ser delineado em uma aula só, vai ser explicado todo esse processo, né? A gente vai ter ajuda aí da professora Jacinara, de Bioquímica 1. Então, aqui, o acetil-coenzima A vai entrar no ciclo de Krebs que acontece dentro da mitocôndria para finalmente produzir energia. E por que isso é tão importante? Porque a gente está falando de metabolismo. Metabolismo é a degradação e a síntese de compostos, e para que eu tenha essa função de síntese e degradação, eu necessito de energia. Sem energia, eu não consigo, né, manter o meu metabolismo basal de células do meu sistema, do meu tecido, do meu órgão, né? Existem, por exemplo, alguns tecidos que necessitam de muita energia, como é o caso do cérebro. O cérebro, ele tem uma atividade neuronal intensa, os neurônios, eles estão em intensa atividade o tempo todo, né? Só para vocês terem uma ideia, 1 hora de estudo, pensando, resolvendo algum caso, algum problema, ele consome mais energia do que 1 hora de caminhada ou de corrida, dependendo, né, do seu pique, dependendo da corrida, da intensidade da corrida. Por quê? O cérebro ele exige uma grande quantidade de energia nos processos onde você tem que pensar, onde você tem que estudar, onde tem que resolver problemas, elaborar soluções, né? Então, o cérebro ele é um órgão que exige muita energia. Outros órgãos não existe tanta energia como a energia de repouso, como, por exemplo, quando você está dormindo, né? Quando você está dormindo, a única energia que a gente precisa gastar é a energia de manutenção. Manutenção dos batimentos cardíacos, da respiração, da atividade basal do cérebro, né? Que quando a gente está dormindo,
o cérebro entra numa faixa vibratória chamada de alfa, depois delta, teta, que é o relaxamento profundo do sono profundo, onde o gasto de energia é muito pequeno, né? Então, essa energia, ela vai ser utilizada por aquelas 4 vias metabólicas que nós já comentamos, através das células, né? Que vão utilizar para determinar as suas funções dentro de cada tecido, de cada órgão, de cada sistema, de cada organismo. Mas a gente tem que lembrar, né, desde da micropartícula, da menor partícula existente hoje em dia, descoberta pela ciência, que atualmente já até mudou, né? Não é mais o átomo, é o quark, que é uma parte do átomo, né, que é existente, que a ciência, a cada dia a ciência, ela vai descobrindo uma partícula menor do que o átomo existente. Então, hoje em dia, a gente tem o quark, depois vem os átomos, a união dos átomos formam as moléculas, a união das moléculas, as organelas, depois, juntando as organelas, vem as células, que são as unidades de cada tecido, esse tecido se juntando forma o órgão o sistema, o organismo, como vocês viram lá na disciplina de anatomia, não é? Então, esses níveis de formação, eles precisam de energia e precisam de metabolismo. Porque para formar uma célula, eu preciso construir e degradar muitos produtos, muitos substratos e muitas estruturas. Para construir um tecido, a mesma coisa, um órgão e assim vai, né? O período de gestação entre as espécies são de semanas, variando aí de 4, 8 semanas até, né, 9 meses, 10 meses, no caso do ser humano, 9 meses, 8 meses. Então, a gente tem um período muito longo para fazer com que haja essa construção e desconstrução e o metabolismo agir através dos processos energéticos que são produzidos, que são a base da vida, né? Seja ela animal, vegetal ou minal, né? Então, esse processo é muito importante e o metabolismo é a base disso tudo. Se não existir metabolismo, não existiria o processo de construção e desconstrução. Bom, então, vamos fazer uma definição agora que a gente já sabe dos conceitos. Vamos fazer uma definição um pouco mais aprofundada do que se trata o metabolismo, através não só da sua definição mais profunda, mas também do conceito de anabolismo e catabolismo, que nada mais é do que a síntese e a degradação daqueles compostos que a gente falou nos slides anteriores, tá? Então, dando um nome, né, mais bonito, dando um nome mais técnico, mais bioquímico para a coisa, nós temos que a síntese de compostos biológicos e, portanto, a biossíntese de produtos, né, é chamada de anabolismo. Então, quando você come e esses produtos vão, né, quando você come em excesso, por exemplo, esses produtos vão gerar gordura, então eles estão sintetizando uma gordura, um tecido chamado de adiposo, não é assim? Esse tecido adiposo está sendo formado através da sua alimentação em excesso, e isso é um processo anabólico, tá? De formação, de síntese de tecido, de células, de substâncias. Então, a gente vai caracterizar o que chamamos de anabolismo. E o contrário é chamado de catabolismo, ou seja, se você faz um regime e vai emagrecer, você vai ter a degradação do seu tecido adiposo. Vai emagrecer, você vai ter liberação de gordura, aquela coisa toda. Então, você está o quê? Degradando o tecido adiposo. Você está quebrando esse tecido. E essa quebra significa catabolismo. Então, o nosso corpo, ele vive em intensa elaboração entre a síntese e a degradação, entre o anabolismo e o catabolismo. De forma que, se a gente fosse resumir, né, a definição mais específica, mais aprofundada do metabolismo, a gente pode dizer que é a soma de todas as transformações químicas
que ocorrem em célula ou organismo, representadas por uma série de atividades celulares altamente coordenadas e dirigidas que envolvem sistemas multienzimáticos com o objetivo de obter energia para a manutenção da vida. Olha que importante como o metabolismo é importante. O metabolismo, ele é essencial para a produção de energia. E energia é essencial para a manutenção da vida, né? Então, quantas vezes a gente acorda cansado, né? Porque o sono é uma das maneiras da gente repor as nossas energias. E, diga-se de passagem, é a melhor maneira de se repor energia é o sono. E esse sono, quando você repõe a sua energia de maneira eficiente, você tem um sono eficiente, você acorda o quê? Cheio de energia. Então, essa energia é para o seu metabolismo trabalhar, né, durante o dia, produzindo energia para o catabolismo, para as suas funções diárias, de estudo, de trabalho, para a manutenção da sua vida. E reparem na definição, sistemas multienzimáticos. Então, aqui que nós vamos ter uma série de enzimas, multienzimas, fazendo esse processo de quebra e construção de produtos, né, de substratos em produtos, fazendo, então, com a manutenção do metabolismo, a manutenção da vida, a manutenção da energia, através de uma balança entre anabolismo e catabolismo. Ok? Espero que tenha ficado entendido esse primeiro conceito. A gente vai passar agora, então, para o vídeo número 2, onde a gente vai, então, dar mais uma aprofundada e alguns exemplos, né, dessas situações de metabolismo na vida das células, na vida dos tecidos, na vida dos seres vivos de maneira geral. Tá ok? Então, até lá.